Olá, nós estamos no laccursos.com.br, eu sou Rodrigo Belmonte e a gente vai fazer uma aula hoje de exercício, exatamente. A gente conversou já várias vezes sobre bens públicos, agora uma aula específica sobre exercícios de bens públicos, belezinha? Vamos lá? Vamos triturar isso aí para fechar o nosso estudo? Olha lá, o que a gente tem aqui? A primeira questão, 2016, DECAM, UFPB, Universidade Federal da Paraíba, cargo de administrador. Vamos ver o que eles perguntaram aqui sobre bens públicos. Quanto às noções de bens públicos, os bens dominicais do Estado são também designados de bens. A gente sabe que existem três categorias de bens públicos, né? Os bens de uso comum, os bens de uso especial e os bens dominicais. A questão está perguntando exatamente sobre os bens dominicais do Estado, também são designados de bens patrimoniais ou dominiais. Bens de uso especial, negativo, o uso especial está fora. A gente bem sabe que os de uso especial não são os dominicais. Bens de uso comum também está fora. Os bens de uso comum não são os bens dominicais. Bens dominiais ou de uso comum do povo também não, está fora. Essa distinção básica de bens públicos que a gente estudou nas nossas aulas, nos dá a segurança de marcar a letra A como resposta correta. Porque quando eu falo em bens dominiais, eu estou falando de bens que pertencem ao patrimônio da administração, ou também bens... quando eu falo em bens dominicais, eu estou falando em bens patrimoniais ou em bens dominiais. São aqueles bens públicos que eu posso alienar, são aqueles bens públicos que estão à disposição da administração como patrimônio, como se fosse o patrimônio do particular, né? E aqui, os dominicais ou dominiais ou patrimoniais não se enquadram como bens de uso especial, muito menos bens de uso comum. É bom lembrar que os dominicais e os dominiais, eles dão ao Estado um direito real, e eles podem ser alienados, obviamente observando aquelas regularidades, aquelas formalidades, melhor dizendo, que a gente já conhece, né? Belezinha? Sussa, tranquilo? Isso pra mim é tranquilo, né? Olha lá, letra A, nossa respostinha correta, sem muito pânico aqui, né? Porque foi tranquila essa questão. Vamos pra próxima? Vamos ver o que a gente tem aqui ainda. Isso aqui é da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, cargo de orçamentista. Pessoal que vai trabalhar com orçamento lá no Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, né? Bacana pra caramba. Professor Sidney de lá, professor Rezete, pessoal top de linha, professor Guerrinha, né? Então vamos lá. 2015, Câmara Municipal Rio de Janeiro. O que a gente tem aqui agora? De acordo com o entendimento doutrinário, os bens que visam a execução de serviços administrativos e serviços públicos em geral, constituindo o aparelhamento material da administração para atingir seus fins, denomina-se... Olha só, nessa questão a gente tem que ter um cuidado muito grande porque ela deu de forma bem sutil a característica necessária que a gente deve observar para identificar esse bem. Olha só. Visam a execução de serviços administrativos e serviços públicos em geral, constituindo o aparelhamento material da administração. Aparelhamento material da administração e eles visam execução de serviço. Então, duas coisas eu tenho que destacar. Execução de serviço público e aparelho da administração. Esses dois requisitos aqui, essas duas características, melhor dizendo, essas duas características me indicam que eu estou tratando de um bem de uso especial.
especial. Quando eu possuo um bem público que ele é utilizado na execução de serviços públicos, quando eu tenho um bem público que ele é aparelho da administração, aparelho material da administração, eu estou diante justamente de uso de bens públicos de uso especial. Não são os dominicais, porque os dominicais são mero patrimônio da administração e não tem afetação, não tem vinculação ao uso comum do povo ou ao serviço específico da administração. Bens de uso comum do povo. Os bens de uso comum do povo, eles não estão vinculados à execução de um serviço público. Então eu não posso simplesmente chamar esse bem definido aqui em cima como de uso comum. Agora, bens de uso especial, sim, são aqueles que constituem-se em aparelho da administração, é parte da estrutura da administração e também constituem-se em equipamentos necessários à execução de um serviço público. E esses bens a gente classifica pela doutrina, pela jurisprudência, como bens de uso especial da administração pública. E olha só, são bens desafetados? Não. A própria questão me deixa clara a ideia de que eles são afetados a um serviço público específico. Olha só, execução de serviços administrativos dos serviços públicos em geral. Então eu não tenho um bem desafetado. Cabeça, onde é que tem bem desafetado, meu amigão? Desafetado é aquilo que não está afetado. Afetar é dar uma vinculação, uma finalidade específica a um bem público. Quando eu tenho um bem público que serve a alguma atividade específica da administração, eu tenho um bem afetado. Quando esse bem não serve a nada, ele está lá só como mero patrimônio, eu tenho a situação, então, de um bem desafetado, aquele bem que não tem finalidade específica, não tem uma utilidade específica para a administração pública. Beleza? Sussa! Eu posso afetar os bens para uso especial ou posso afetar bens para uso comum. Olha só, até interessante a gente fazer uma anotaçãozinha aqui, que é a seguinte. Quando a gente fala em afetação, a gente está falando em uso. Exatamente. O termo afetação de bens públicos, eles nos levam ao conceito de uso. Então, olha só, quando eu usar a palavra afetação, quando a gente usar a palavra afetação, você vai pensar no seguinte, você vai pensar em uso. Exatamente, em uso. Falou em afetar, você está falando em uso. Tá? Uso. Agora, esse uso, ele pode ser um uso comum e pode ser um uso especial. Então, aqui o cabeça te chama a atenção para o seguinte, quando a gente utiliza a expressão afetação, a gente precisa lembrar que isso significa uso. Uso também está ligado à ideia de finalidade. Tá? Finalidade. Ok? Vamos lá. Faz o seu esqueminha aí também, anota isso aí, porque isso aí vai te ajudar na hora da prova, tá legal? Isso aqui serve para você memorizar, para você identificar aquilo que é interessante dentro da administração. Então, olha só, quando eu falo em afetação, eu estou falando em uso, eu estou falando em finalidade, existe uma finalidade pública, né? Vamos até colocar aqui, ó, finalidade pública, ok? Finalidade pública. Agora, de uso comum, povo. De uso especial, administração. Uso comum, povo. Uso especial, administração. Quando eu falar em uso especial, você vai fazer um outro link aqui, ó. Uso especial, você vai colocar serviço público. Serviço público, tá? Essa é a ideia. Por que isso?
Que agora eu sei que a afetação, ela vincula o uso pode ser especial. Quando é que eu tenho uso especial? Quando ele é feito pela administração e eu tenho um serviço público especificamente. Agora, quando eu uso comum do povo, só anota o seguinte: não há serviço. Não há serviço. Beleza? Sussa, tranquilos. Quando não há o uso, eu não tenho afetação, né? Então a afetação é justamente diferente. A afetação é diferente da desafetação. A ausência de uso. Belezinha? Sussa, tranquilos, meu amigão, tranquilos, bonitona. Essa é a ideia, né? A afetação, ela é diferente da desafetação. Quando eu tenho desafetação, há uma ausência de uso. Portanto, há uma ausência de finalidade pública, né? Eu não tenho nem uso comum e nem uso especial. Eu não tenho nem atividade de serviço público vinculado àquele bem público e também não tenho a questão de não ter nenhuma vinculação ao serviço público. O fato é que o primordial está aqui, ó, uso. Então, quando eu falar de afetação, lembrei de uso, lembrei de finalidade. Quando eu falar de afetação, tem que lembrar que a afetação pode ser de uso comum ou pode ser uma afetação de uso especial. Quando for uso especial, eu estou falando de serviço público. Belezinha? Sussa, tranquilos, né? Então vamos voltar aqui para a nossa questão de prova. Cabeça, não apaga não copiei tudo, cabeça. Só dá o retorno aí do vídeo, dá um pause e volta uns segundinhos aí, pronto, tá tranquilos, meu amigão. O bacana de estudar online é isso, você pode voltar seu vídeo a hora que você quiser, né? Isso aqui é legal. Então, olha só. A Câmara Municipal do Rio de Janeiro perguntou o seguinte: de acordo com o entendimento doutrinário, os bens que visam a execução dos serviços administrativos, dos serviços públicos em geral, constituindo o aparelhamento material da administração, são aqueles que têm uso, né? Só que olha só, ele colocou aqui, ó, na letra B, bens de uso comum. Posso colocar como uso comum? Não. Por quê? Porque aqui eu tenho a vinculação de serviços, então tá fora. Vamos lá, o bens de uso especial. Nossa respostinha vai ser a letra C, né? Só para confirmar, olha lá a letra C. Questãozinha tranquila da Câmara, né? Um conceitozinho basicão, nada de muito terrorismo, né? Agora vamos analisar essa de 2015 aqui. Essa aqui é da Assembleia Legislativa de Goiás. Quem fez a prova foi a Universidade Federal de Goiás, cargo de analista da Assembleia Legislativa de Goiás. No que diz respeito aos bens públicos, vamos lá. As terras devolutas, indispensáveis à preservação ambiental, constituem, nos termos da Constituição, bem de uso comum do povo. E aí, é bem de uso comum do povo? As terras devolutas? Negativo. Terra devoluta não é bem de uso comum do povo, né? A terra devoluta, ela não tem destinação, ela não tem finalidade pública, ela não tem uso público. Muitas vezes ela não está nem discriminada e nem reconhecida. A gente estudou que as terras devolutas, via de regra, elas pertencem aí aos estados e ao Distrito Federal. Mas, anteriormente, eram todas propriedades da União em razão de um sistema de concessão de sesmarias, né, da coroa portuguesa. Para nós interessa saber o que agora, né? A coroa portuguesa e o sistema de sesmarias? Não. Resta saber que as terras devolutas, elas não são bem de uso comum do povo, tá? Nos termos da Constituição, constitui nos termos da Constituição bem de uso comum do povo. Não. Não constituem nos termos da Constituição bens de uso comum do povo. Beleza? Letra A tá errada. Vamos embora. Letra B. Os potenciais de energia hidráulica são bens de uso, são bens dos Estados-membros, desde que dentro dos limites geográficos das suas fronteiras. Isso está errado. A gente bem sabe que a energia hidráulica, ela tem dono. Ou dona, né? Pertence à União
independente da sua localização. Estando localizado nos estados, estando localizados nos municípios, não interessa, pertence à União, à energia hidráulica, então não pertence aos Estados-membros, letra B está errada. Os bens pertencentes aos conselhos federais e regionais de fiscalização são bens públicos, portanto, impenhoráveis. Ok, tudo bem, vamos lá, essa C está correta. Agora vamos dar uma analisada no seguinte: Conselho Federal e Conselho Regional são entidades de classe. Essas entidades de classe, os bens que guarnecem, que constituem a estrutura material dessas entidades de classe são bens públicos? Vamos lá, vamos lembrar o que são essas entidades de classe e aí a gente já mata essa charada, tá? As entidades de classe, os conselhos de fiscalização, sejam eles regionais, federais, eles têm uma natureza jurídica, né? Então vamos pegar um exemplo aqui. Conselho Federal de Medicina, ok? Conselho Federal de Medicina. O Conselho Federal de Medicina, ele é, na estrutura da administração pública, uma autarquia. Olha que bacana. E ela é uma autarquia, pessoa jurídica de direito público. Uma pessoa jurídica de direito público. Portanto, seu patrimônio é 100% público. Isso eu tenho bens de uso comum, bens de uso especial e ainda tenho bens dominicais. Beleza? Sussa, tranquilos? Então, quando eu tenho um conselho regional, um conselho federal, eu estou diante de uma autarquia. Cabeça, a OAB também, a OAB é uma figura sui generis, ela não é considerada autarquia, nem fundação. A OAB é uma bizarrice, né? Ninguém sabe o que ela é, nem o próprio Supremo. O Supremo diz que ela não é autarquia, mas também não disse o que ela é, né? O Supremo foi muito gente fina nessa hora. Então, toda a estrutura toda a estrutura material que guarnece, que dá apoio, que representa um Conselho Federal de Medicina ou um Conselho Regional, é um patrimônio público. O patrimônio das autarquias ele é um patrimônio 100% público, razão pela qual eu estou falando de bens públicos. Se são bens públicos, eles são aqui, ó, impenhoráveis. Belezinha? Sussa, tranquilos. Vamos voltar para a nossa questão. Então, olha só. No que diz respeito aos bens públicos, a gente já viu que as terras devolutas não são bens de uso comum do povo. Isso está errado. Letra B, os potenciais de energia hidráulica são bens dos estados. Está errado, a gente já sabe que pertence à União em qualquer lugar que eles estejam. Letra C, os bens pertencentes aos conselhos federais e regionais de fiscalização são bens públicos, portanto impenhoráveis. Corretíssimo. Letra D, os bens pertencentes à sociedade de economia mista são considerados bens públicos, qualquer que seja a utilidade, portanto impenhoráveis. Isso aqui está errado, tá? Os bens vinculados às sociedades de economia mista, eles são considerados bens públicos, não aqueles vinculados à atividade final dela, tá? Porque os bens vinculados à atividade final da sociedade de economia mista geralmente são bens regidos pelo regime jurídico de direito privado. Então eu não posso pensar que eles são impenhoráveis. Agora, os bens de uma sociedade de economia mista, que não estão vinculados especificamente à atividade finalista dela, são bens que guarnecem sua estrutura, que são bens de uso especial, estes sim, eles são impenhoráveis. Existe um outro posicionamento doutrinário que todos os bens públicos de uma sociedade de economia mista são impenhoráveis quando ela tratar de execução de serviços públicos. E aí, por essa razão, por se tratar de uma execução de serviço público, a sociedade de economia
economia mista, ela não teria, os bens de uma sociedade de economia mista seriam todos impenhoráveis. Mas eu preciso fazer essa distinção. E como a questão apresentou aqui, ó, os bens pertencentes à sociedade de economia mista são considerados bens públicos, qualquer que seja a sua utilidade. Aí é que tá, esse é o lance. Não é qualquer que seja a sua utilidade. Aqui que está o ponto que merece destaque, que merece atenção. Olha só, vamos te mostrar aqui o seguinte. Quando eu tenho uma sociedade de economia mista, tá? Ela possui bens públicos, tá bom? Ela possui bens. Vamos colocar assim, bens, ok? E esses bens, eles estão vinculados a um determinado uso. Eles estão vinculados a um determinado uso. Então eles podem ser de uso comum, de uso especial. Ou eles podem ser sem uso, que aí a gente chama de dominical. Beleza? Sussa? Tranquilos? Vamos lá. Ó, sociedade de economia mista possui bens. Esses bens são bens públicos que têm um uso. Uso comum, uso especial e sem uso. Esses dois aqui, impenhoráveis. Agora este não, penhoráveis. O Cabeça falou uma coisa errada no início da explicação aqui. Eu falei que aqueles que estão vinculados à atividade final da sociedade de economia mista são penhoráveis. Na verdade não, é o inverso, tá? É o inverso. Aqueles que estão vinculados à atividade final dela, atividade finalística dela, esses sim são impenhoráveis, porque são os de uso especial. E eu também tenho os de uso comum que de alguma maneira são utilizados pela sociedade de economia mista e também por toda a sociedade. Esses são impenhoráveis. Agora, os sem usos, que não são utilizados pela sociedade de economia mista, não tem uma finalidade específica ao serviço que elas cumprem, aí sim esses são penhoráveis. Belezinha? Sussa, o raciocínio é o mesmo. Tudo bem que eu tenho uma sociedade de economia mista que ela está sujeita ao regime jurídico de direito privado, ok, mas ela não se afasta de forma alguma do regime jurídico de direito público, regime jurídico de direito público. A gente tem as duas situações, então eu não tenho como me afastar disso, embora seja uma sociedade de economia mista, tá? Os bens dominicais de uma sociedade de economia mista, esses são penhoráveis. E a questão fala que eles, independente da sua utilidade, eles são todos impenhoráveis. Isso não está correto. Tá? A letra D não está correta justamente por causa disso. Belezinha? Sussa, tranquilos, pessoal. Cadê minha água? Então a nossa resposta correta, vamos só conferir aqui. Vamos apagar. Vamos lá. Letra C, nossa resposta correta, tá? A letra B, por que está errada? Qualquer que seja a sua utilidade. Isso não é verdade, tá? Os potenciais de energia hidráulica pertencem à União. E as terras devolutas aqui não são bens de uso comum do povo. Conferindo, letra C, questão muito boa da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, principalmente nessa opção da letra D, que exigia um conhecimento um pouco mais aprofundado de quem ia resolver a prova. Questão bem bacana, ainda bem que eram só 4 alternativas, né? Que já deu pano pra manga, 4 alternativas aqui. Agora essa da FCC 2015, prova da Cefaz do Piauí, prova de auditor fiscal. Vamos resolver essa aqui de auditor fiscal para a gente poder dar continuidade à nossa aula de resolução de exercícios de bens públicos. Vamos lá!
Os bens públicos classificados como dominicais são os materialmente utilizados pela administração pública para a consecução de seus fins e realização de suas atividades. Mentira! Mentira! A gente acabou de ver no esqueminha que a gente fez aqui que bens públicos, quando vinculados a alguma atividade administrativa ou vinculados ao uso comum do povo, eles não são tratados como bens dominicais. Bens dominicais são aqueles bens que não estão afetados, eles estão sem uso específico ou sem uso geral. Sem uso geral o uso geral é aqueles bens de uso comum do povo, e o uso específico é aquele bem de uso específico da administração, tá? Então, quando eu estou falando de dominicais, eu não posso falar dos materialmente utilizados pela administração pública para a consecução de seus fins e realização de suas atividades, ou seja, para a consecução do seu serviço público. Não vai rolar. Letra A tá erradaça, beleza? Letra B. Podem ser usados por todos do povo em face da sua natureza ou por determinação legal. Também está errado. Quando eu falo em bens dominicais, eu retiro a possibilidade de uso. Eu não tenho nem uso comum do povo e nem uso especial da administração. Eles estão desafetados. Quando eu tenho uso comum do povo, eu tenho afetação geral. Beleza? Letra C. São inalienáveis. Parou aqui mesmo, já está bem errado aqui mesmo. Eles são alienáveis. Esse in aqui, ó, pode tirar fora, tá? Esse in pode sair. Olá, meus amigos! E aí, gostou da aula do nosso professor? Grande professor, professor espetacular aqui do Lá Concursos. Essa foi apenas um trecho de uma das aulas do nosso curso focado, específico e super competitivo para a Câmara Municipal de Belo Horizonte, um curso aí que aprova, um concurso que a prova vai ser no dia 18 de fevereiro, e se você estudar aqui no Lá Concurso, você conhecer nossa metodologia, conhecer o nosso personal coach, eu tenho certeza que você terá chances reais de ser aprovado. Este concurso não está difícil, pode ter certeza. Se você tiver força de vontade e se você tiver a orientação correta, você irá disputar por vagas, pode ter certeza disso. Quer fazer o nosso curso super atualizado, nosso curso super competitivo, por apenas 10 parcelinhas aí de R$20, é isso mesmo, 10 parcelinhas de R$20 você faz esse curso aí, fantástico. Quer se matricular? Tem um link aqui embaixo. Ok? Ah, já esquecendo, você quer acompanhar essa aula do professor ou a outra aula? Nós colocamos só o quê? 40 aulas demonstrativas no YouTube, não foram aulas completas, mas apenas um pequeno pedaço, um pequeno trecho de cada aula para você conhecer especificamente aí os nossos professores. Quer? Então tem um link aqui embaixo, você pode fazer o download deste material didático gratuitamente. Eu espero vocês, um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau. Clique lá.